que quero ir para o céu. Eu quero que a igreja abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Glórias a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. O título diz assim: Louvor a Deus por uma viva esperança. Todos acharam? Leiamos. Vamos ler só o 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Podeis se assentar? Aqui está nesta noite a minha esposa, minha filha, a Jéssica e a Kemily. Meu filho não veio porque ficou com a minha irmã, que tem muitos colegas da Cassol. Deus abençoe a todos, a igreja, a Deus e ao pastor Nilson por essa oportunidade. Quem gosta da Bíblia? Então, vai ser bom. Primeira coisa que eu quero falar para a igreja. Em 1 João, no capítulo 4, o versículo 19, a Bíblia diz assim: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Glórias a Deus. Eu queria que a igreja acompanhasse. Sempre que eu citasse os versículos, queria que a igreja lesse. Porque, que nem eu falei, eu não sei pregar. Não sou pregador, mas eu gosto de citar a Bíblia. E nós só estamos aqui não porque nós merecia. Nós só o amamos, Bruno, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Aqui em 1 Pedro, esse título é o louvor pela salvação. A salvação é uma coisa real. A salvação é uma coisa que nem muitos dizem, é uma coisa de crente. Ela não existe. Ou ela é real? Ela é real. A Bíblia garante. Ela é verdadeira. E ela vai acontecer. Quem crê que ela vai acontecer? Esse próprio texto, no versículo 9, diz assim: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Glórias a Deus. Nós temos que estar aqui, neste lugar. Por qual motivo, igreja? Qual é o motivo de nós estar aqui? A salvação da nossa alma. Quem crê nisso? Quem concorda? Qual foi a outra promessa que o Senhor nos deixou, a não ser a salvação da nossa alma, né, Bruno? É para isso que nós aceitou a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Aqui, esses irmãos estavam dispersos em vários lugares, passando angústias, perseguições, aflições. Todo mundo sabe que no período de Jesus e período dos apóstolos, eram períodos difíceis, de muitas perseguições, aflições, angústias, como hoje também não é diferente.
E eu quero nessa noite trazer uma reflexão para a igreja. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, capítulo 3 e o versículo 12, diz assim, irmãos: todos que piamente, a palavra piamente é livremente, voluntário, vontade própria, todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, aflições. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse. O que foi que Jesus falou naquele versículo? Que nós ia ter só vitória? Que nem por aí, tem um evangelho pregado por aí, só vitória. Quem concorda? A vitória é o estágio final daqueles que lutam, não é, irmã? Cleito falou hoje. O deserto ele tem começo, meio e fim. A vitória é para quem chega até o fim. Amém? Então vamos para o texto, que diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Aqui, irmãos, eu sempre falo isso. Às vezes, nós pensamos que nós pode alguma coisa. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque nós são cada manhã. Já pensou se não fosse, igreja, as misericórdias do Senhor, pastora? O que seria de nós? O que seria de nós? Nós não podíamos nada. Nós não podemos nada se não fosse a misericórdia. Nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Glórias a Deus. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Sempre alguém ouviu falar: ah, Jesus morreu para nos salvar. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe que muitas pessoas esquecem. Glórias a Deus. Tem uma mensagem dentro disso. Jesus foi necessário morrer. Jesus foi necessário ser sepultado. Glórias a Deus. Jesus foi necessário ser ressuscitado. Glórias a Deus. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitado. Glórias a Deus. Isso aqui fico nervoso. Qual é a mensagem, glórias a Deus, que nós temos que transmitir? Em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 18, o apóstolo Paulo disse assim: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? É o poder de Deus. Aleluias. O poder de Deus, Cleito, está na mensagem da cruz. Aqui, ó, esse texto, claramente ele diz: todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, verdadeiramente, que passa pelo processo, passa pelo batismo, ele é gerado, né, pastor? É gerado. Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz:
sepultados com ele no batismo. Quando nós batiza, é sepultado o velho homem. Então aqui há uma viva esperança. Quem tem essa esperança? Eu sempre falo para o Arlen, nós vai para o céu. Isso é uma esperança veemente, verdadeira. Se tivesse tido falado pelos profetas, mas foi o próprio Cristo que deixou isso, que ele viria para nos buscar e nos levar para o céu. Daqui a pouco eu queria que o pastor colocasse um versículo. Ele falou que podia colocar ali um versículo para nós meditar sobre essas coisas. Aí o versículo 4 diz assim, ó: para uma herança incorruptível, que jamais perecerá ou perderá o seu valor, guardada nos céus para vós. Como é que eu adquiro essa esperança? É Romanos 10:9. Se confessares com a boca e creres com o coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, serás salvo. Glórias a Deus. É isso. Se confessares com a boca, creres com o coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, serás salvo. Glórias a Deus. Há uma esperança para nós. Todo mundo sabe que nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos aqui. Essa esperança, essa herança, irmãos, é incorruptível. Não tem ninguém que possa ir lá e tirar de nós. Sabe quem pode tirar ela de nós? Quem sabe dizer quem é que pode tirar essa herança de nós? Quem sabe? É nós mesmos. Sabia? Os irmãos sabiam que Jesus falou assim, ó: porfiai por entrar pela porta estreita, larga é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Né, Bruno? É nós mesmos. Quem aqui foi forçado com a arma na cabeça a aceitar Jesus? Quem? Ninguém. Todos nós chegamos, alguém pregou, fez o apelo e a pessoa aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Senhor, Ele não entra na vida de ninguém sem a pessoa querer. Em Apocalipse 3:20 diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. O contexto é outra coisa. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, estarei com ele e ele comigo. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus falou assim, ó: porfiai, entra pela porta estreita, larga é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Aí alguém pode dizer: será mesmo que existe esse lugar? Será mesmo que existe esse caminho? Eu queria que o pastor Nilson colocasse ali para nós Filipenses, no capítulo 3, o versículo 20 e o versículo 21. Olha o que diz lá em Filipenses. É a garantia que existe sim. Ó, mas a nossa cidade está nos céus. O texto falou aqui, ó: de onde também esperamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Glórias a Deus. Segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Há ou não há um lugar no céu preparado para nós? Tem ou não tem? Tem. É uma herança, glórias a Deus, incorruptível. Ninguém tem esse poder de ir lá e tirar. Só nós mesmos. Os irmãos lembram no Evangelho de Lucas, quando Jesus falou assim, 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que foi que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. Não foi, Bruno? Ela olhou para trás. O Senhor tem prazer nos que olham para trás ou para frente? Para frente. Hebreus 10:38 diz: o justo viverá pela fé. Se o tal recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, há uma herança guardada para a igreja. Nós mesmos, Arley, que nós pode abandonar essa herança. Não é o diabo, é nós mesmos. Sabe por que eu digo isso? Os irmãos lembram lá, quando Paulo, no capítulo 8 de Romanos, é um texto muito conhecido, quando Paulo diz, nem as guerras, nem as tribulações, nem a angústia, nem a fome, nem a nudez, nem as potestades, nem o porvir, nem os anjos nos separará do amor de Cristo. Nada nem ninguém, é nós mesmos. É nós mesmos. Então aqui, há uma herança. Nós temos que se alegrar, irmãos, com essa herança. Sabe por quê? Muitos por aí dizem que nós somos presos, angustiados, só vai para a igreja. Mas os irmãos sabiam que tem um versículo na Bíblia, em Gálatas 5, e o versículo 1 diz assim, eu queria que os irmãos lessem, para os irmãos verem. É tão lindo esse versículo que diz assim, estais, pois, firmes na liberdade com quem Cristo vos libertou, e não servi ao jugo da servidão. Estais, pois, firmes na liberdade com quem Cristo vos libertou, e não torneis ao jugo da servidão. Amém? Então, Pedro está dizendo que tem uma herança guardada, incorruptível. Tem Bíblia que fala incontaminável, que não se imaculada, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Está guardada. Não é agora, mas um dia o Senhor vai voltar para nos levar para o céu. O versículo 5 diz assim, que pelo seu poder Deus sois guardados mediante a fé para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Glórias a Deus. Agora eu quero falar um pouco da fé. Todo mundo sabe, em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Glórias a Deus. Eu gosto muito desse texto de Efésios 2, 8 e 9. Fala assim, pela graça sois salvos. Todo mundo sabe que a graça é Jesus. Todo mundo sabe.
que significa um favor não merecido. Nenhum ser humano que já existiu, que existe e que vai existir, ele é merecedor dessa graça. Todos nós sabemos disso. Só que lá Paulo diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça vem, só que é por meio da fé. E essa fé não é a fé natural, é a fé salvífica. É aquela fé que nós precisa confessar o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Se nós for lá na carta pastoral de Tito, no capítulo 2, e o versículo 11, e o versículo 12, e o versículo 13, olha o que Paulo também diz lá assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Só que até aí, tudo bem. Todo mundo fala da graça, que é Jesus, que Ele veio morrer para nos levar para o céu. Só que, pastor, tem um detalhe que muitas pessoas não falam. Que é, Bruno? A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar às concupiscências mundanas. Vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. O que é que a graça faz? Ela nos ensina a renunciar. A renúncia tem que estar dentro do nosso coração. Não foi Paulo que falou só isso, foi Jesus também. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, pastor, versículo 34, Jesus falou: e disse-lhe Jesus aos seus discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quando fala negar a si mesmo, é negar a minha vontade e fazer a vontade do outro. Então, Jesus veio, Ele morreu e vai nos levar para o céu. Só que tem processos. A renúncia, ela tem que ter. Se nós não renunciar, nós está fora. Porque o texto está dizendo em Tito, ela nos ensina cada dia que nós temos que renunciar. A Bíblia não diz que o homem natural, o homem interior, ele se renova todo dia? Então é necessário. Para nós chegar no céu, não é simples assim. Tem alguns processos que nós precisamos passar. A fé salvífica, a fé salvadora, é Romanos 10, 17. E a fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. Aqui, Jesus venceu o diabo na tentação do deserto. Com o quê? Com a palavra. Eu gosto muito desse versículo, que é o Evangelho de João 15, o versículo 3. Jesus falou assim, vós sois libertos pela palavra que vos tenho falado. Glórias a Deus. Então, há processos que
nós precisa passar, que nem o Cleito falou. Há processos, o céu é real, mas tem algo que nós precisa fazer, né, Arlen? Evangelho, irmãos, hoje em dia eu vejo cada pessoa que usa esse lugar aqui, ó. Aqui é o Santo dos Santos. Aí é o lugar santo e ali, ó, é o átrio. Pessoas que sobem no púlpito para falar bobagem, asneira. O Evangelho é Romanos 14:17. O reino dos céus não é nem comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Pessoas que sobem aqui para prometer muitas coisas. Não. Você precisa prometer o céu, né, pastor? É o céu. Em Mateus 6:33, é um versículo que tem muita gente que cita, e ele aumenta um monte de coisa, Bruno. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas, não é demais. Aí tem gente que põe carro, casa, mulher, homem, um monte de coisa. O texto não diz demais. O contexto, Jesus estava falando de comida, de bebida, dos lírios do campo. Então, hoje o Evangelho, as pessoas aumentam muitas coisas. E isso não é Evangelho. Evangelho é boas novas. A palavra Evangelho é boas novas. Aqui, ó. Glórias a Deus. Bíblia. Aqui, ó. Aqui, Arley. Quem tem isso aqui não é enganado. Sabe por que muitas das vezes nós é enganado? Falta aqui, ó. Palavra. Jesus venceu o diabo com a palavra. O diabo citou 3 passagens e Jesus citou 3 passagens. Agora, por que o diabo perdeu? É um versículo que eu também gosto muito, irmãos. 2 Coríntios 13:8. Olha o que o texto diz. Nada podemos com a verdade, senão pela verdade. Se o pastor Nilson está certo, por que eu vou discutir com ele se ele está com a verdade? Amém? Só para terminar, que eu nem sei que hora é, pastor. Falta quanto? Diz assim, ó. Nisto, o versículo 6. Vós exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se é necessário, jamais entristecidos por várias provações. Que nem eu falei. Nenhum texto você vai ver Jesus prometendo só vitória. Se nós pegar toda a Bíblia, todos eles passaram, né, Arlen? Isaías foi cerrado aos céus, foi cerrado no meio. Jeremias lançado em calabouço. Daniel na cova. Todos os profetas, exceto o evangelista João e Judas, que se enforcou, né, Bruno? Foram martirizados. Então, provações, todo mundo passa. Aflições, todo mundo passa. Só que no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus falou assim, ó. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor está com nós. Nós temos que ter essa certeza que Jesus está com nós. O Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 7, Jesus falou assim: se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedires, crendo, recebereis.
Só que eu preciso estar nele e ele está em mim. Amém? Aqui, ó, o 8 diz assim, ó: embora não tendos visto, o amais, e embora não vedes agora. Irmãos, glórias a Deus. A Bíblia está dizendo, ninguém aqui viu Jesus como ele é. Eu tenho certeza disso. Só que a Bíblia está dizendo, Bruno, que um dia nós vai ver. Glórias a Deus. Nós não viu ele ainda, porque é pela fé. Só que o texto está dizendo que um dia nós vai ver. Embora não tendes visto, o amais. E embora não vedes agora, credes nele e exaltai com alegria inefável e cheiro de glória, recebendo o objetivo final da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. O maior dom que o crente recebeu é o dom da salvação. A salvação é para todos. Tem dois tipos de chamado: salvação e ministerial. Todo ser humano que existe, ele tem um direito à salvação, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Agora alguém pode perguntar assim: como é que você consegue provar isso? É simples. É que nem eu falei, ó. O evangelho, irmãos, ele é simples. Em 2 Timóteo, para encerrar, glórias a Deus, o capítulo 4 e o versículo 7 e 8. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma garantia tão grande, glórias a Deus, tão grande que isso é possível, que ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o justo juiz me dará somente a mim. Não dará somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Glórias a Deus. Olha que versículo, vou ler o 8 de novo. Ao qual o justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Se nós não amar a vinda do Senhor, nós vai ficar. Pode ser o pastor, pode ser a mulher, pode ser o filho, pode ser eu, pode ser qualquer um. Se nós não tiver essa alegria dentro do nosso coração, se nós não amar essa vinda, nós fica. Amém? E para terminar, eu sei que eu acho que eu passei um pouco. Estou tão nervoso, meu irmão. Apocalipse 3 e 11 diz assim, ó: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. O diabo, ele quer tomar a nossa coroa. Porque lá no céu, nós vai ter coroa. Amém? Fica essa palavra, guarde no coração. Eu não sou pregador, eu sou apenas um servo do Senhor. Só que eu gosto da Bíblia. Irmãos, você não pode ter nada, mas nós não podemos deixar aqui, ó. Aqui
ao livro que o nosso adversário não aguenta. A palavra. Porque a palavra é o próprio Deus. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tem dias que o dia acorda estranho e angústia bate, não tem